Esperar todos conseguirem acessar de novo, né? Todos aqui? Acho que tem gente ainda que não conseguiu, né? Eu não consegui ainda. Eu vou pegar o link aqui e mandar no grupo, tá? Só um minutinho. Deixa eu fechar o barulho aqui. Bom, é importante vocês me falarem, né, dessa quantidade para eu pensar nas estratégias e conversar com os professores. Vocês têm sentido que esse excesso é de forma geral em todas as disciplinas que vocês estão fazendo agora, no quarto período? De forma, nem todas, né? Mas Tem umas que estão tranquilas e usado outras que estão passando principalmente. muito. Tá. Então, vocês Boa finalizaram. parte. Oi? Eu falei, boa parte dos professores estão fazendo isso, mais ou menos umas 3 matérias. Tá, aqui é farmacologia, qual outra que vocês sentiram dificuldade? Bioquímica Bioquímica, Tá. e um pouco da A minha também? Vocês acharam que ficou muito exercício? Sim. Não que seja muito, mas tipo, um pouco meio carregado. O quê? eu me perdi um pouco, porque tinha um exercício, aí depois acho que a senhora reformulou ele e colocou naquele final do slide, né? Isso. Aí eu acho que tinha mais uns outros. Acho que por eu ter visto que tinha alguns que a senhora ia liberar depois, talvez minha cabeça entendeu assim que tinha muita coisa. Talvez seja por isso. É, porque na verdade eu só pedi para vocês fazerem o de diagnóstico. O outro a gente não estudou ainda, então eu até bloqueei para ninguém precisar de fazer. Assim. Foi isso mesmo. Professora, Sim. eu acho que o que tá, assim, pelo menos pra mim, o que tá pesado mesmo, eu acho que é farmacologia, por conta dos artigos, que ele tá postando muito artigo e ele não faz live, que nem os outros professores. Ele só joga os artigos e videoaula de outros professores. Eu acho que se ele pegasse, assim, tirasse um tempo pra explicar a aula dele, eu acho que ajudaria muito. Tá. Mais alguma observação, gente? Por enquanto, não. A gente pensando o que a gente vai fazer. Então, vou tentar, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, fiquem à vontade, tá? Que eu acho que é importante esse feedback para a gente alinhar como que a gente vai trabalhar, o que precisa ser melhorado, né? A previsão de retorno seria dia 6/4,
mas pode ser que ocorra alguma alteração aí, dependendo das informações que o governo passar para a gente. Existe uma previsão de que o pico de contaminação vai acontecer, né, nessas próximas semanas, e que então isso influencia diretamente se a gente retorna ou não. Então a gente está aí aguardando algum posicionamento do governo para soltar a informação, se a gente volta ou não volta, como que vai ficar. Ai, professora, vou falar a verdade pra você que eu não tô aguentando mais ficar em casa, não tô aguentando mais. Meu Deus do céu, eu quero logo voltar às aulas, eu não dou conta de mexer com essas coisas, não. Realmente, não é fácil. Desses trem de tecnologia, eu não dou conta disso, não. É sério mesmo, eu sou meio jumento com esses trem. Ave Maria. Esse Abacuque é engraçado demais. Não, moço. É isso, gente. Eu entendo. Pra gente também não tá fácil, porque a gente é acostumado a dar aula lá no quadro, presencial, interagir. Então, foram mudanças que exigiram não só de vocês, mas de todos os professores também esse nível de adaptação, né? E aí a gente pode levar isso para os dois lados. Ou a gente se angustia, sofre, entra em crise, ou a gente tenta evoluir, né? Desenvolver, superar essas dificuldades e seguir em frente. Eu acho que esse prazo pode ser estendido. A gente não tem ainda uma data de prova, não temos ainda se seriam essas provas, quantidade, data, tudo certinho, a gente não tem isso. A gente ainda não refez esse planejamento, porque a gente depende dessas datas, né, do governo, como que vai ficar, se a gente volta, se a gente não volta, para a gente poder programar essas questões de prova, como vai ser, quando vai ser. Então, a gente está aguardando esse posicionamento para depois passar isso para vocês. Professora, meu áudio estava desativado aqui. Deixa eu te falar, a questão de matérias, o nono período também está muito puxado. A gente teve estágio suspenso, mas segunda-feira eu mesmo vou estar em campo, vou estar no CAIS. E agora tem esses desafios da plataforma, vai ficar muito puxado. Tá. Eu vou conversar com os professores para a gente alinhar e pensar qual seria a melhor alternativa. Eu tô vendo que você tá enrolada mesmo, hein? Cheio de aluno te enchendo o saco 24 horas. Tá lascado. Todos os nossos professores do quarto período estão fazendo live, menos o Zata. Menos o Zata, tá. Tem alguns professores que têm mais facilidade, outros mais, assim, menos, né? Porque, assim, é diferente a gente dar uma aula presencial e ir lá, se programar para isso, e a gente gravar ou fazer vídeos, assim como eu tô fazendo. Tem professor que não tem muito, né, jeito. Então, mas é tudo uma questão de conversar, de se adaptar, né? Daí vocês me dando esse feedback, eu vou pensar junto com que a gente vai resolver. Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas tipo assim, como as empresas estão fechadas, tá todo mundo lascado. Deixa eu falar um negócio pra você. E como é que tá o negócio aí de pagamento desses trem? Os alunos que pagam boleto, cara, que nem eu, tá fudido, hein? E como é que se a gente não conseguir entrar na plataforma porque não pagou boleto? Tô vendo que eu tô lascado mesmo. Não, eu acredito que isso não vai acontecer, não. Eles não bloqueiam por questão de pagamento, né? Agora, sim, cada caso vai ser analisado individualmente. O que eu tenho tido de orientação, né, de tenho orientado vocês se você está com dificuldade, está com problema, aí você pode mandar um e-mail para a gerência, se você quiser, me manda um e-mail na coordenação que eu faço a orientação e te mando um e-mail, né, da pessoa que você vai entrar em contato, pedindo, né, para ajustar prazo, coisas desse tipo. Eles estão olhando casos individuais, né? Porque existem, de fato, pessoas que estão passando por momentos difíceis, né? Pessoas que estão sem trabalhar por conta dessa suspensão das atividades, mas a gente também sabe que existem pessoas de má fé que utilizam desse momento para, né, tirar vantagem da situação.
Então, cada caso está sendo olhado individualmente e a faculdade tem adotado um posicionamento bem flexível em relação aos alunos que estão com essa dificuldade. Ah, então pode crer, então. Vou falar com o pessoal aqui. Isso. Alguém mais? Principalmente eu, que tô fudido também. Tô lascado também. Mas você não tá na UPA ou Abacuque? Eu tava, só que aí eu saí ano passado, né? Ah, Aí tá. eu tava. Uhum. Entendi. Aí eu tava. Eu sou uma equipe Notícia da empreendedor também, né? Catiane? Aí tive que fechar a empresinha. Vixe. A Catiane, a colega de vocês, né? Ela não estava muito bem, não. Tá, não. Pois eu tava conversando com ela aqui, mas já tá. Ela vai ficar melhor. Ótimo. É pressão, sabe demais, é 2 serviços, e aí é em casa, e o pau quebra, né? E aí ela vai melhorar, vai melhorar. Ela já passou por isso uma vez, ela vai passar, vai ficar bem. Ótimo. O importante é se cuidar, né? Então, gente, vamos lá. Mais alguma consideração para a gente ir para as correções? Tá. Vou compartilhar aqui com vocês a primeira atividade, então, que é o diagnóstico de enfermagem. Eu peço que, se vocês tiverem como abrir, também abrir para vocês acompanhando junto. Mas eu vou compartilhar minha tela de qualquer forma, tá? Peraí. Eu vou ter que abrir para aceitar a resposta para eu visualizar ele. Vocês conseguem ver na tela? Sim. Vamos começar então a correção. A primeira pergunta é: estabelecer diagnósticos de enfermagem e planejar ações ou intervenções de enfermagem baseadas na avaliação dos resultados são características do. Quando a gente fala de diagnóstico de enfermagem e a gente fala de planejar ações ou intervenções, a gente está falando do quê? Autocuidado, de Doroteia Oria? Não. Não, Método da Wanda Horta? acho que não. Não. Também não. Não. Histórico Achei de bastante enfermagem? Oi. Também não, porque quando a gente Histórico não. fala em histórico de enfermagem, a gente está falando de coletar informações, conhecer o indivíduo na sua integralidade, todas as suas necessidades. Então, a gente está falando de técnico de enfermagem? Não. A gente está falando de processo de enfermagem. No processo de enfermagem, a gente vai estabelecer diagnóstico e planejar ações e intervenções. E essas ações e intervenções, elas vão ser baseadas na avaliação dos resultados. O que eu espero com essa minha ação? O que eu espero alcançar? Qual o objetivo que eu tenho na minha assistência para ser alcançado? Então, a resposta é a resposta D. Deixa eu ver se eu consigo quadro, ver as estatísticas. Aqui, tá vendo? Aqui a gente consegue ver a porcentagem. Ai, meu Deus, apertei no você. Aqui a gente consegue ver a porcentagem. Ó. A gente teve pessoas que acabaram errando, tá vendo? Uhum. Então, se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Por que não é o método da Wanda Horta, né? Porque a Wanda Horta, ela tem uma teoria, né, de enfermagem. E quando a gente olhou na nossa apresentação de slide, eu trouxe para vocês um pouco da história do processo de enfermagem, né? E lembra que eu trouxe a história que em 1972, a Wanda Horta, ela propõe algumas etapas do processo de enfermagem, mas naquela altura eram 6 etapas, né?
Mas o método Wanda Horta não é a mesma coisa que o processo de enfermagem agora. O método ele vai tratar de outra questão, mas não é o que a gente tem hoje. Histórico de enfermagem faz parte da primeira etapa do processo, né? Então, aqui, o histórico de enfermagem, ele é uma das etapas do processo de enfermagem. E na pergunta aqui, ó, fala, para estabelecer diagnóstico de enfermagem, planejar ações ou intervenções de enfermagem baseadas na avaliação são características do... Quando eu penso em características de alguma coisa, eu estou pensando na característica do processo. Estabelecer diagnóstico não é uma característica do histórico de enfermagem. Uma característica do histórico de enfermagem é coletar informações, conhecer o indivíduo na sua integralidade. Isso são características do histórico de enfermagem. Mas não é estabelecer diagnóstico ali no histórico, né? O diagnóstico seria a segunda parte, planejamento terceira, intervenções quarta parte e a quinta parte seria avaliação de tudo que você está fazendo. Dúvidas sobre essa questão? Não. Deixa eu pegar a aula para ver se fica mais fácil da gente interagir. Vamos para a próxima, então. Próxima pergunta. De acordo com a resolução 358 de 2009 do COFEM, o processo de enfermagem é estruturado em etapas, né? Quais são essas etapas? Qual resposta é aqui, gente? Letra A. Letra A. Exatamente. Coleta de dados, que a gente também encontra como histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento, implementação e avaliação. As outras perguntas, elas trazem informações que misturam, né? Aqui, ó, prognóstico de enfermagem, a gente não fala mais em prognóstico, a gente fala em avaliação. Prognóstico era lá em 1970 e alguma coisa, né? Hoje a gente já sabe que isso foi anulado e que o que vale é a 358, e na 358 não fala em prognóstico. Né? E também não seria nessa ordem, né? Isso aqui está errado. Exame físico, coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem. Prescrição de enfermagem, ela vai estar dentro da implementação. A gente vai ver isso ainda. Então, dentro da implementação, a gente tem prescrição de enfermagem. Ela não seria uma fase do processo. A fase do processo é implementação. E aí, então, a resposta correta é a letra A. Tem outras aqui querendo causar, né, alguma confusão. Tá vendo? Nessa D, fala bem isso. Coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, prescrição, implementação e avaliação. Prescrição e implementação vai estar na mesma fase, é o mesmo lugar, né? Então, vamos ver como que ficou a estatística dessa segunda questão. Olha, a maioria das pessoas, 95%, acertou. Teve uma porcentagem mínima aqui de 2% que falou que era a resposta à letra B, mas que aí eu já expliquei. E a letra D é isso, que coloca prescrição como se fosse uma etapa. E a prescrição vai estar dentro da implementação nas fases de processo de enfermagem. Então, a resposta correta é a letra A. Bom, agora a gente vai responder a questão baseada no caso clínico, a partir do exame físico, né? Quais os principais problemas identificados e os sinais e sintomas apresentados pelo João, que a enfermagem deve focar. Então, aqui, eu acho que aí começou o grau de complexidade, né, do exercício. Quando a gente pensa no caso clínico do senhor João, eu vou copiar aqui e vou colocar no slide para a gente discutir. Tem a opção de eu colocar num quadro. Peraí.
Vamos ler junto aqui o caso clínico. Deixa eu compartilhar com vocês. Quando a gente olha aqui para o caso clínico, que vai orientar agora as perguntas lá do nosso formulário, vocês estão conseguindo ver a tela aí? Meu Deus. Espera aí que tá no final. Aí, pronto. Estamos com o caso clínico aqui na tela. Vocês conseguem ver? Sim. Vamos lá. Aqui a gente tem o senhor João, de 70 anos, sexo masculino, negro, casado, católico, aposentado, natural do exterior do estado, residente na capital por 40 anos e ele está internado numa unidade de terapia intensiva há 10 dias. Então, aqui a gente tem um paciente que está num estado de... num setor de internação de alta complexidade, né? Então, que exige aí da gente cuidados bem específicos, especializados, e ele já está internado nesse setor há um tempo, há 10 dias. Ele tem o uso de ventilação mecânica, ou seja, ele está, né, provavelmente ele está entubado desde a admissão, devido ao estado de coma. Então, ele está inconsciente. Ele foi vítima de acidente automobilístico, né, do tipo atropelamento, no qual foi arremessado uma distância de 10 metros do ponto de impacto, que gerou um traumatismo craniano com lesões axionais difusas. Então, ele teve um traumatismo craniano importante aí. Teve outros problemas também. Ele tem fratura parcial de húmero do membro superior direito e fratura total de tíbia e fíbula do membro inferior direito. Provavelmente ele foi arremessado, caiu, né, de lado, teve todos esses ossos, né, dos membros superiores e inferiores aí com fratura. Então, eu fiz algumas identificações importantes logo nesse primeiro parágrafo. Vou voltar aqui para a gente pensar. Deixa eu pegar de novo a canetinha. Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente observa. Então, ele está na UTI, já está lá há 10 dias. Coisa importante, ele está com ventilação mecânica. Então, ele está utilizando um respirador. E outra coisa importante, estado de coma, ele está inconsciente. Outra coisa importante que a gente tem aqui, fraturas, que interferem na mobilidade. Mais uma fratura. Aqui, ó, tem 2 fraturas. Continuando, no 6º dia de internação na UTI, ele apresentou taquicardia, então ele está com uma disfunção do débito cardíaco aqui, com picos hipertensivos, hipertemia, secreção purulenta nas aspirações traqueais, então ele também tem alteração respiratória. Uma pressão arterial de oxigênio, fração expirada de oxigênio, então aqui ele tem, ó, um resultado de uma gasometria, para ver como que está a quantidade de oxigênio, né, oxigênio não, de gás carbônico no sangue arterial. Ele é hipertenso, cardiopata, sem histórico de diabetes mellitus ou qualquer alergia medicamentosa. Parou de fumar há 15 anos, né, e segundo as informações colhidas do prontuário, ou da família, né, foi solicitado um hemograma, gasometria e cultura de aspirado traqueal, e também foi feito um eletrocardiograma, raio-x de tórax e tal. Fez todas os exames laboratoriais e ele foi diagnosticado com pneumonia
por Staphylococcus. Então, aqui, ó, já conseguimos fazer algumas marcações importantes. E essa pneumonia é associada à ventilação mecânica. Então, ele está com pneumonia decorrente do respirador, né? Dessa falta dessa ventilação mecânica. E aí foi prescrito, então, novo terapia de antibiótico com vancomicina. Então, aqui a gente conseguiu traçar pelo menos 3 dados importantes. Vocês conseguem ver? Primeiro dado importantíssimo é o estado de coma. Por quê? O estado de coma desse indivíduo, ele vai influenciar todas as outras atividades básicas que ele desenvolveria na vida dele. Se ele está no nível de coma, está inconsciente, isso já é algo que compromete. Então, quando a gente olha para a nossa assistência, o estado de coma é algo que deve ser considerado como importante. A segunda questão que também é importante de ser olhada é a ventilação mecânica, ou seja, esse indivíduo ele está com uma disfunção respiratória, ele não consegue respirar sozinho, ele está utilizando um respirador, ele está utilizando uma ventilação mecânica, que não é a dele, porque ele não consegue respirar sozinho. Isso pode estar, né, com certeza aí nesse caso, vai estar relacionado com o estado de coma dele. Então, o nível de consciência dele vai influenciar a respiração. Essa respiração que ele está usando ventilação mecânica pode causar, e no caso dele já desenvolveu essa pneumonia, então ele vai ter toda a função respiratória comprometida e que também pode afetar a circulação como um todo, o sistema cardiovascular. E aí ele também já apresenta sintomas de distúrbio cardíaco aí, com essa taquicardia, com picos hipertensivos. Então, quando a gente olha para esse caso clínico, existem 3 coisas que nos chamam a atenção, né, de cara. Primeira coisa, estado de coma. Segunda coisa, ventilação mecânica. E uma outra questão importante aí é as fraturas, que vai influenciar diretamente a mobilidade física, que vai causar nele, né, prejuízos no autocuidado, no exercício das atividades diárias. Quando vocês leram sem essa explicação, vocês conseguiram identificar esses fatores? Eu li aqui um pouco antes, consegui. Hã? Eu li aqui um pouco antes da senhora ter lido e eu consegui. Vamos lá, gente. Eu não estou ouvindo falar alto, Manuel. Falando assim, é porque isso que eu não tinha feito antes, mas eu li aqui, enquanto a senhora estava na outra questão, o caso clínico. Aí eu fui percebendo esses tópicos aí, e aí na minha opção aqui de alternativas, não sei se está certo, né? Mas eu marcaria A. Vamos lá, vamos Eu também marquei a A, só que na hora que eu tava fazendo, eu acho que minha interpretação não foi muito desse jeito, né? Eu não consegui identificar tanto assim. Tava errado, tá vendo? Porque a primeira coisa que a gente olha aqui, quando a gente pensa em sinais e sintomas e pensando nas prioridades, né? A primeira coisa que a gente vai avaliar no paciente não é necessariamente a letra A, não é a mobilidade física. Porque de todos os prejuízos de saúde que ele tem ali, nesse momento, o que mais afeta... Deixa eu compartilhar minha tela. O que mais a gente tem que preocupar e pensar em quais são as estratégias de intervenção que a gente vai fazer é pensar nessa alteração do nível de consciência dele. Mas ele não está em coma? Mas ele exatamente. Esse é o diagnóstico prioritário. O que a gente precisa, né? A gente precisa avaliar essa consciência dele e pensar nas estratégias, né, que a gente vai ter de cuidado, porque o nível de consciência dele vai influenciar o todo, vai influenciar a arritmia cardíaca, vai influenciar a respiração que ele não está fazendo sozinho, que ele está precisando de um ventilador. Então, o nível de consciência, o fato dele estar em coma, influencia todos os outros fatores. Não é porque ele está em coma que isso não seja, não deva ser considerado um diagnóstico de enfermagem.
tá? Vamos lá. Vou voltar aqui no slide. Mas a senhora mesmo disse que a mobilidade dele é um fator importante, devido também por ele estar em coma e também que ele está com os ossos quebrados. Aí nessa B não tem nada relacionado? Isso, não, aí sim, ó, vamos lá. Ele tá com os ossos quebrados e a mobilidade dele prejudicada, com certeza. Mas, se a gente tem o estabelecimento desses ossos, que provavelmente já tá com, né, com cuidados aí do ortopedista, esses ossos forem voltando ao normal. Como que vai ser se ele estiver inconsciente? Entendi. Né? Então, quando a gente pensa em ordem de prioridade, a mobilidade física, nesse caso, existe, né? Porque ele está com fratura. Mas o nível de consciência dele é um diagnóstico prioritário, porque se ele não voltar desse coma, ele não vai conseguir desenvolver as atividades diárias. Então, quando a gente pensa nas necessidades humanas básicas, quando a gente pensa nas características que o indivíduo tem que ter para desenvolver sua atividade diária, a consciência, o nível de consciência nesse caso é importante. Ele tem que estar consciente e orientado, né? Então, o nosso objetivo é fazer com que esse paciente melhore esse quadro de coma. A gente tem algumas escalas que a gente consegue avaliar isso, né? Por exemplo, quando a gente aplica a escala de Glasgow, fala sobre a avaliação do sistema neurológico. Lá a gente vai conseguir ver a que nível que está esse coma do indivíduo. Se ele tem reflexo, se ele tem alguma sensibilidade, se ele tem alguma movimentação. Então, isso são questões que a gente pode avaliar, né, para ter como meta, por exemplo, a melhora desse nível de consciência, né? Então, quando a gente pensa em diagnósticos prioritários, olhando para esse caso clínico aqui, em que a gente tem um indivíduo em coma, sob ventilação mecânica, ele está com problemas cardíacos, né? Ele já tem uma disfunção do débito cardíaco. E ele também tem uma pneumonia relacionada à ventilação mecânica. Quando a gente olha, então, para o diagnóstico de enfermagem, pensando em prioridades, o nível de consciência dele, nesse momento, é um fator importante que a gente tem que olhar. Onde que eu parei, Jesus? Aqui, no 3. Outra coisa é esse aumento do débito cardíaco. Isso também é um diagnóstico prioritário, porque se ele tem esse aumento do débito cardíaco, vai causar edema, vai causar disfunção hidroeletrolítica, vai causar vários outros problemas, né? E aí a gente precisa intervir nesse sentido também. E a gente tem, então, junto com tudo isso, essas alterações respiratórias. Ele está no ventilador e já está com pneumonia associada à ventilação. Isso Então, a gente adquire com o tempo de experiência ou, tipo, tem alguma tabela, alguma coisa para facilitar na hora de saber essas coisas? Grau de importância. São algumas coisas, assim. Primeira coisa, toda vez que a gente vai fazer um diagnóstico de enfermagem, deixa eu voltar aqui no slide para a gente pensar junto. Mas é prática, Manuel, não apavora, é prática. Isso daí é desenvolver o olhar clínico, julgamento clínico. Quando a gente olha para o problema, para o caso clínico, a gente pensar qual problema está afetando o outro, né? Então, no caso aqui, se a gente tem um problema que gera todos os outros problemas, ele vai ser o meu prioritário. Eu vou ter que olhar para ele com atenção, como, por exemplo, o estado de coma influencia todas as outras questões do paciente. E esse caso clínico é um caso clínico mais complexo mesmo. Então, é normal que vocês tenham... Eu trouxe isso para a gente discutir mesmo, para provocar essa reflexão sobre que nem sempre o que está mais... por exemplo, aqui a gente olha fratura total. Fratura, então, mobilidade já nos leva direto para esse diagnóstico, né? Que seria o mais simples, assim, da gente identificar. Mas ele não é o prioritário nesse momento. Nesse caso clínico aqui, existem outros que são prioritários, outros que são mais importantes. Deixa eu voltar aqui no slide para a gente... Professora, Diga. mas pelo fato dele estar em coma, ele não tem mobilidade, certo?
Certo. Então, eu marquei a questão que fala sobre lesão de pele, porque ele não se move, ele tá em coma e ainda tem as fraturas. Eu levei em consideração isso. Entendi. Aí, o que que acontece? Quando a gente vai levar... Existem 3 formas da gente olhar para o diagnóstico de enfermagem. Uma é quando a gente pensa no problema. Então, aqui a gente olha para o caso clínico e pensa, existe um problema? Eu faço o diagnóstico em cima do problema. Existe o diagnóstico de enfermagem feito em cima, centrado no risco. E existe o na promoção da saúde. Nesse caso clínico aqui, a gente não tem uma descrição sobre alteração da pele que nos leva a pensar que ele está com uma úlcera. Então, quando você faz essa reflexão, seria um diagnóstico centrado no risco. Então, o fato dele estar com a mobilidade prejudicada, isso pode levar ele a desenvolver uma ferida, uma úlcera por pressão, por exemplo. Mas, como a gente tem um caso clínico aqui com vários indicadores, a gente já pode trabalhar com o diagnóstico centrado no problema. Então, em termos de prioridade, nesse caso, a gente vai olhar, já existem problemas que precisam de intervenção de enfermagem. É claro que quando a gente faz avaliação e identifica risco, também é importante. Mas aqui nesse caso, a gente já tem problemas que precisam ser tratados. Então, em ordem de prioridades, a gente tem que olhar primeiro para o problema e depois pensar nas possibilidades de risco. Quando a gente pensa no diagnóstico de enfermagem, vou voltar aqui para a teoria. Eu acho que a senhora explicando assim ficou melhor de entender. É, né? Com exemplo, né? Quando a gente pensa no... Deixa eu compartilhar a tela. Quando a gente pensa no diagnóstico de enfermagem, a gente tem que pensar no que é possível o enfermeiro fazer para intervir. Qual que é a diferença básica entre diagnóstico médico e diagnóstico de enfermagem? O diagnóstico médico, ele vai olhar para a doença, para o problema de saúde, vai identificar qual doença aquele indivíduo tem, e aí ele vai prescrever fármacos, o tratamento, né, baseado em fármacos e, né, em outras terapias aí, mas a maioria dos casos é baseado em farmacologia. Quais os medicamentos ele vai prescrever para tratar aquela doença. E a enfermagem faz o quê? A enfermagem, ela faz diagnóstico baseado na situação, na condição do paciente como um todo, não só na condição clínica, mas nas condições de ambiente, meio e tudo mais, né? E ela vai fazer, a enfermagem vai fazer o diagnóstico pensando em intervenções que ela pode desenvolver. Deixa eu pegar o slide para tentar exemplificar isso para vocês. Compartilhar. Aqui. Olha, tá dando para ver o slide? Sim. Quando a gente pensa nesse caso clínico que eu apresentei para você, o diagnóstico médico, ele vai fazer o diagnóstico de coma, né? Então, o indivíduo está em coma, ele faz o diagnóstico da pneumonia, né? Ele fez esses diagnósticos todos. Provavelmente foi ele que intubou o paciente, porque isso é uma atividade do médico. Então, ele colocou o paciente em ventilação mecânica. Então, isso tudo são diagnósticos aí que foram relacionados ao cuidado médico. Diagnóstico de enfermagem. Quais os problemas de saúde dentro do domínio que a gente pode fazer? Então, julgamento clínico relacionado à resposta humana, né? As condições de saúde de processos vitais. Então, quando eu penso no diagnóstico de enfermagem, o nosso paciente, ele está com problemas, né? Está com prejuízos em processos vitais. Por exemplo, ele não tem consciência. Né? Ele não tem consciência. Ele está com os sinais vitais dele alterados. Ele está com disfunção cardíaca, ele está com disfunção respiratória, ele está com nível de consciência alterado. E o nível de consciência alterado dele vai desencadear todos esses problemas. Vai desencadear alterações respiratórias, vai desencadear alterações de débito